A cabeleireira Mara foi amordaçada e a facadas por dois homens em seu salão de beleza, em Campo Lindo, na zona sul de São Paulo. Um dos envolvidos se entregou e o que ele fala é bizarro. Os dois homens envolvidos deixaram a cena do crime repleta de elementos importantes, vestígios para a elucidação do crime. Esses elementos e novos fatos, claro, né? Nós vamos ver nesse vídeo. Sejam bem-vindas de volta. Aqui é Gigi Barreto em QAP, com mais um caso para ser analisado. Mas antes de irmos para a história de hoje, o caso a ser analisado, eu quero ter uma conversa séria com você, é sério mesmo. Vocês sabem que o meu canal foi hackeado e com isso o engajamento caiu, o YouTube não está entregando. E o que eu faço aqui é com muito cuidado, porque eu quero que você, além de ser informado, aprenda o olhar investigativo, o raciocínio investigativo. E em troca disso, o que eu peço é o seu like, é deixar um comentário e assistir até o final, porque isso ajuda muito, ainda mais nesse momento agora que o YouTube me penalizou por eu ser hackeada. Por isso, assim, não custa nada, mas você tem que querer ajudar esse canal a crescer e chegar a mais pessoas. Vamos ao vídeo então. A tragédia da cabeleireira Mara chamou atenção nesses últimos dias. A Mara Brandão era uma mulher trans, ela também era maranhense, ela tinha 39 anos. Ela foi morta por Luan, Ricardo e Caio. Eu não encontrei a idade de Caio, tá? Ricardo, ele tem 30 anos. E tudo isso aconteceu no dia 19 de outubro de 2023, dentro do próprio salão de Mara, lá em Campo Lindo, zona sul de São Paulo. Primeiro, eu tenho que elogiar a polícia, tá? Civil lá de São Paulo. Quando a gente tem que meter a lenha, a gente mete, né? Eles foram rápidos na coleta de imagens das câmeras de segurança e no mesmo dia que o corpo foi encontrado, que foi no dia 20 de outubro, né? A polícia já tinha as imagens dos suspeitos e já estava disseminado por São Paulo, pelo Brasil inteiro. E justamente por conta dessa agilidade da polícia civil e a cara deles estarem estampada, né? O suspeito Luan, que se diz o mentor do crime, ele se entregou em frente à emissora Record. Ele estava com medo de ser pego pelo Tribunal do Crime. Quem não sabe, o Tribunal do Crime, ele é a justiça feita com as próprias mãos pela facção do tráfico da região, pelo crime organizado. Por que o Tribunal do Júri estava atrás dele? Eu não entendi, tá? Mas a gente pode tentar entender. Luan falou no Cidade Alerta da Record que ele tinha um relacionamento com a Mara. Amigos de Mara disseram que eles não tinham nada. Segundo Luan, em um determinado dia, eles tinham saído juntos e encontraram um cliente de Mara. Luan teria ficado com ciúme. Pelo que parece, Luan tem histórico de agressão a mulheres trans. Luan disse que no dia do crime ele estava numa praça, sentado lá e com a cabeça perturbada, cheio de ciúmes da Mara. E estava pensando já em Mara. Foi nesse momento que Caio chegou nessa praça e sentou perto dele e começaram a trocar ideia. Luan disse para Caio que estava pensando em fazer e simplesmente Caio aceitou ajudar Luan, assim, do nada. Você acredita nisso? É muita piração. Eu não acredito nem um pouco nisso. Para mim, esse crime tem cara de ter sido premeditado, isso sim, tá? A polícia tem como descobrir isso. A partir de quê? Comenta aqui com a letra da alternativa certa. Letra A, pelas impressões digitais. Letra B, a partir do conteúdo dos celulares de Luan e Caio, se houver ligações e trocas de mensagens antes do dia do crime. Só um tempinho aí para você. Letra B, óbvio, né? Uma outra alternativa aí é buscar câmeras de segurança próximas tanto da casa de Luan quanto de Caio, para ver se os dois se encontravam. Luan contou no programa que lá da praça eles foram para o salão de Mara, ficaram lá até a última cliente sair. Já à noite, Luan teria ido até a cozinha e pego uma faca. Os dois primeiro teriam imobilizado Mara, amordaçado, e depois Luan teria desferido os golpes de faca na barriga de Mara. Eles levaram diversos objetos lá do salão,
levaram também celulares, dinheiro e fugiram com o carro de Mara. Mas será que eles levaram a faca, o instrumento do crime? Eu acredito que sim, tá? Porque no dia seguinte, no dia 20, uma cliente e uma funcionária de Mara, quando chegaram na porta do salão, viram gotas de sangue no chão da entrada. A porta estava encostada, elas entraram e encontraram o corpo de Mara caído, amordaçado lá, né, numa poça de sangue. Nos jornais não falam sobre se levar ou não a faca, mas no meu raciocínio, no meu entendimento, para ter gotas de sangue na porta, no mínimo deve ter uma trajetória de sangue. E isso tudo feito pela faca usada por Luan, que atravessou o salão e saiu de lá com a arma na mão, pingando. Uma outra alternativa seria se um dos dois tivessem se machucado e o sangue fosse deles que estivesse escorrendo e pingando, o que eu não acredito que seja. A polícia, então, ela foi chamada, eles pegaram as imagens de câmera e as pessoas ali identificaram Luan nas imagens, tá? Os funcionários do salão, mas Caio ninguém sabia quem era, não. Como eles fugiram com o carro da Mara, né, a polícia pegou a placa do carro e deu alerta para a polícia de São Paulo. Por conta disso, o carro ele foi abandonado e foi encontrado em uma outra cidade. Ou seja, os dois já poderiam estar longe, mas algo aí aconteceu. Luan passou a ter medo do tribunal do crime. Aquela justiça feita pelo crime organizado, né? Agora, por que esse medo? É uma boa pergunta. Será que é porque chamou a atenção da polícia para a área, prejudicando ali os negócios? Ou algum deles tem ligação com o tráfico? Será que Caio era algum protegido do tráfico e Luan envolveu nessa história toda? Ou porque Mara, que era muito simpática, acabou ganhando a simpatia dos traficantes? Porque isso acontece, gente. Aqui mesmo em Manaus, agora, acho que foi semana passada, foi recente, um assaltante foi obrigado pelos traficantes a devolverem o celular de uma professora da área, tá? Isso pode acontecer. A questão é que Luan foi até o programa Cidade Alerta para dar a sua versão, essa que eu contei aqui, tá? E depois se entregar. Ele dizia a todo momento que estava com a consciência pesada. Mas assim, eu vi a fala dele e a fala era muito fria para quem estava com a consciência pesada. Eu acho que ele temia mesmo era o tribunal do júri. Mas tem um ponto importante. Aí vocês já estão cansados de saber. Não é porque confessa um crime que isso não tenha que ser investigado. O caso esteja solucionado e fim. Não, de jeito nenhum. Os vestígios, eles devem ser coletados e processados para conferir, né, ou negar a versão que o suspeito contou. O que coloca Luan na cena do crime? Porque ele estar na cena do crime também não significa que tenha sido ele ou que tenha alguma participação. O ideal mesmo era encontrar a arma do crime. Eu não estou dizendo que ele não fez, tá? Eu estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo, entendeu? Então a gente tem que pensar como que a defesa e a acusação pensariam e trazer essas narrativas. Por isso, o ideal mesmo era encontrar a arma do crime. Talvez ela esteja dentro do carro que foi usado na fuga e depois lá abandonado, que eu não acredito, tá? Ou eles podem ter jogado em qualquer lugar do percurso de fuga. A perícia coletou impressões digitais no salão. Essas impressões, elas são provas de que eles estiveram nesses lugares, mas são apenas indícios do crime, tá? Mas esses indícios juntos têm força para sustentar uma acusação contra Luan, sim. E contra Caio? Ainda não está clara a participação dele. Ele acabou sendo localizado depois, tá? E junto com ele foram encontrados simulacros de pistolas e submetralhadoras. Quem não sabe, simulacros são imitações bem realistas de armas. Parece assim mesmo com as armas reais, mas elas não atiram. Caio, ele acabou sendo preso por conta disso. Isso mesmo. Porque pela morte de Mara, a polícia ainda não tem nada consistente contra ele. Opa, peraí, acabei de lembrar de uma coisa aqui. Será que você pensou nisso aqui também? A corda ou pano que amordaçou Mara, qual dos dois tocou nisso? Qual dos dois que fez isso?
A perícia pode encontrar DNA. Sim, as células da mão que pegaram, deram nó, fica ali DNA, porque eu duvido que eles tenham usado luva. Agora, eu aposto que vão encontrar DNA do Caio aí. Ele deve ter ajudado nisso, enquanto o Luan esfaqueava. Concorda ou não? Aí agora eu fico pensando aqui, o que mais a perícia pode encontrar de vestígio? Pensa aí e responde nos comentários. Tem mais uma coisa aqui que me veio aqui. As células debaixo das unhas de Mara. Ela deve ter lutado pela vida dela. Deve ter arranhado um deles ou os dois. Então, aí, nesse caso, teremos o que? Mais DNA. Realmente, eu espero que tenha tudo isso e os dois sejam julgados e condenados pelo crime. E não pegue uma pena aí idiota, né? Que a justiça possa ser feita mesmo. Pelo menos isso, né? Já que a vida de Mara não pode ser devolvida. Mas, particularmente, eu acredito que esse caso já está fechado. E para finalizarmos, deixo a playlist Olhar Pericial para você maratonar e ver mais sobre o olhar investigativo e pericial. E não te esquece, compartilha esse vídeo e comenta, tá? Até o próximo.